Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo para compartilhar uma ferramenta que eu acho bem interessante e muito útil, tem sido muito útil para mim, que é um leitor de textos, né? Então a gente consegue converter um texto, um livro em PDF para um audiolivro, né? Para resumir. Então, e eu acho que é bem mais versátil do que e tenho achado isso muito mais interessante do que ter um audiolivro, porque o audiolivro ele ocupa bastante espaço. Tendo um arquivo digital, como um PDF, um EPUB ou um TXT, nós conseguimos economizar bastante espaço no nosso celular. Então, esse programa, ele é um sintetizador de voz. A gente pega um texto, um livro, e ele lê o Há 70 texto. anos, a revolução cognitiva transformou a mente dos sapiens e com isso fez com que um insignificante macaco africano se tornasse o governante do mundo. Então ele pega esse texto e converte em voz sintética computadorizada, né? A voz, para quem está começando, a voz pode parecer não muito confortável de escutar no início, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Também há a opção da gente poder baixar outras vozes. Tem vozes disponíveis e gratuitas que são mais suaves. Mas com o tempo a gente percebe que essas vozes robóticas ah, nos permitem diferenciar melhor os fonemas dos textos. Então é uma questão de se acostumar, né? Uma coisa legal é que esse aplicativo a gente consegue ajustar a velocidade, Há 70 anos, a revolução cognitiva transformou. tonalidade da voz, a gente pode alterar para uma voz feminina também. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Você Vou gostou? colocar aqui female. Este é um exemplo de síntese de voz em português. Você gostou? Há 70 anos, a revolução cognitiva transformou a mente dos sapiens e com isso fez com que um insignificante macaco africano se tornasse o governante do mundo. Então, o legal é que com o tempo a gente vai se acostumando com a velocidade, a gente pode ir acelerando. E isso pode nos permite, inclusive, ler um livro por dia, assim, no caminho do ônibus. Isso é muito legal. A gente termina livros muito rápido. Claro, depende da nossa capacidade de manter concentração e vai de cada um, né? Mas com o tempo, a tendência da gente é a acelerar a velocidade. A gente vai se acostumando cada vez mais com a leitura. Há 70 anos, a revolução cognitiva transformou a mente dos sapiens e com isso fez com que um insignificante macaco. Há 70 anos, a revolução cognitiva transformou a mente dos sapiens e com isso fez. Há 70 anos, a revolução cognitiva transformou a mente dos sapiens. Certo? Então, ele lê a maioria dos arquivos, PDF, DOC, TXT e livros, padrão de livro digital como o EPUB. Os PDFs ele converte com bastante facilidade. Só tem que lembrar que tem que ser um PDF que foi escaneado com caracteres. Tem alguns PDFs que são escaneados, mas eles têm imagens em vez de texto. O texto ali é embutido na imagem. Aí isso não permite que ele leia, porque ele não consegue reconhecer caracteres de texto. Eu já tive problemas com alguns PDFs que eles têm o texto, de fato, mas o programa simplesmente não reconhece. Aí a gente pode recorrer para alguma ferramenta online, como por exemplo, aí você coloca PDF do text, do TXT no Google, você vai achar algum site que carrega o PDF, ele reconverte o arquivo para TXT e você vai conseguir ler com facilidade no dentro do aplicativo. Um outro recurso bem legal desse aplicativo é que você pode fazer leitura em voz alta de texto selecionado. Por exemplo, aqui, vou selecionar um trecho de texto. Quando eu copio, When you first start your journey into coding, you're quickly going to realize that you'll be spending a lot of time looking at the terminal. You might want to work as a programmer or developer, or you might be interested in artificial intelligence. então o que aconteceu aqui? Tá um pouco rápido a velocidade da voz, mas ele já reconheceu que o texto é em inglês, mudou a voz para inglês e começou a leitura. You might want to work as a programmer or developer, or you might be interested in artificial intelligence, machine learning, data science, or any number of other careers. Certo? Então a gente pode transferir textos para a área de transferência e começar a leitura. Outra coisa legal é que em vez de ter que copiar manualmente o texto, a gente pode simplesmente copiar o link da página e ele faz o processamento e retira o texto daquele link. Trick out your terminal in 10 minutes or less towards data science. The time you spend staring at
Então, o que aconteceu? Eu acabei de copiar o link do texto, do site com o artigo, e então, assim, ele começou a fazer leitura. Eu acho esse aplicativo muito bacana, porque a gente pode ler, ler livros, né, sem ter que estar olhando para a tela do celular. Acho isso principalmente muito interessante quando a gente está no ônibus ou no metrô, que aí a gente pode colocar o celular no bolso e ficar ouvindo, né? Isso é o legal do audiolivro. Outra coisa legal, que eu gosto de fazer também, é, por exemplo, eu tenho essa newsletter do Medium. Aí quando eu não tenho um livro para ler, eu quero ler outra coisa, eu posso só ir pegando a newsletter, copiando o link para a área de transferência, que ele automaticamente começa a ler o artigo. Crossing the streams with CircuitPython, Hacksterblog. Você pode ler qualquer coisa, qualquer tipo de página, em qualquer língua. E assim a gente pode ir escutando, né, os textos sem ter que ficar olhando para a tela. Então, essa é uma sugestão bem bacana. Eu acho que é bem interessante, assim, recomendo para todo mundo que gosta de ler, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá aí uma ferramenta bem interessante que é o leitor de texto, que basicamente converte livros para audiolivro, né? Livro digital para audiolivro. Quem quer uma recomendação de onde encontrar livros para fazer leitura? É muito fácil. Pensa no livro que você quer, vai lá no Google e digita o nome do livro, por exemplo, esse que eu estava lendo, Homo Deus, PDF, download. Você vai encontrar uma variedade de sites que disponibilizam arquivos. Pô, às vezes a gente demora um tempinho procurando, porque tem muito site que vai tentar vender, né? Tem outros que ahn, nos levam para sites que não a gente não encontra assim, né? Porque tem que lembrar que PDF de livro assim gratuito é pirataria, né? Mas está aí disponível e leitura é bom, né? Tem um site que é Equipe Lê Livros, que eles disponibilizam bastante livros. Então, às vezes, talvez valha a pena vir direto no site e procurar o livro que a gente está procurando. Vamos ver aqui. Então tá aqui o livro. Já está aqui disponível para baixar. Então esse é um site bem bacana. Recomendo eles, o Lê Livros. Tá bom? Um grande abraço a todos.